segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bota a mão no seu coração e fala comigo: Senhor Jesus, eu te peço para que hoje eu possa responder o meu chamado que o Senhor fez comigo, para que eu possa levar o meu id aonde o Senhor quiser. Amém. Boa noite a todos. Antes de iniciar, queria parabenizar todas as mães presentes. Não preparei um texto, eu não sou muito bom nessas partes, mas parabéns para vocês que deram o seu sim por gerar os seus filhos. Querendo ou não, uma mãe para toda uma vida, para construir uma família, para gerar os filhos, para educar os filhos, Isso é uma graça muito boa que Deus nos deu, principalmente as mulheres, que gerar uma vida não é fácil. Os 9 meses são difíceis e quando nasce vocês têm que cuidar pelo resto da vida. Eu tenho 29 anos, até hoje minha mãe cuida de mim, até hoje ela se preocupa, até hoje ela liga, ou mesmo sendo casada ela me liga: você está bem? Você não mandou mensagem? Eu falei: não, estou bem, graças a Deus. Então mãe, ela nunca tem um sossego. Mãe, ela vai sempre preocupar com os seus filhos. Meus parabéns para todos vocês. A primeira leitura hoje vem falar do Ato dos Apóstolos e hoje nós celebramos a ascensão de Jesus ao céu. O que seria esta ascensão de Jesus ao céu? A ascensão de Jesus ao céu, como diz o Evangelho de Marcos 16, é quando Jesus ele se elevou ao céu diante à vista dos seus discípulos, como diz também São Paulo, diante de mais de 500 irmãos, ele se eleva e vai para o céu. A ascensão ela é diferente de assunção. Nós também comemoramos alguma data ao longo do ano, a assunção de Nossa Senhora. É quando a assunção, o anjo veio e levou Nossa Senhora, ou seja, ela não se elevou, ela foi levada, é o anjo que a levou, diferente da ascensão. A ascensão é se elevar, é Cristo que se elevou ali com toda a sua plenitude, toda a sua divindade. Só para ficar bem claro, porque a gente confunde muito a ascensão com a assunção. A primeira leitura, nós vamos ver, a primeira leitura, quem escreve é São Lucas, ele escreve praticamente a metade do Atos dos Apóstolos. E ele pega muito nessa parte, a qual os discípulos estavam reunidos com Jesus, e estando reunido com Jesus, Jesus ali, ele se eleva ao céu. Então São Lucas, ele não estava presente. São Lucas, ele não seguia Cristo nessa época. Ele é praticamente um discípulo de Paulo, a qual visitava Paulo em suas prisões, estava com Paulo ali nas suas missões. Um homem doutor, médico, muito inteligente. E nós vemos também o Evangelho de São Lucas, que é um evangelho muito detalhado, que fala muito bem da vida de Jesus, muito bem da sua crucificação. Então nós chegamos a pensar e a cogitar que São Lucas ele foi um discípulo de Jesus, mas não foi.
Ele não andou com Cristo. Embora escreveu o Evangelho, escreveu o Atos dos Apóstolos, mas ele não andou com nosso Senhor. Mas ele tinha uma grande admiração, ele tinha um amor muito grande por Jesus. Ali ele foi aprendendo com Paulo acerca de muitos milagres, e quando ele foi escrevendo também o seu Evangelho, uma parte também do Atos dos Apóstolos, ele vai atrás de Pedro, ele vai atrás de Mateus, ele vai atrás de João. Ali ele vai buscando fontes com ele, um prega, ele escreve, o outro prega, ele escreve, ele vai conversando e vai escrevendo ali, trazendo bem detalhadamente este Evangelho para nós. É igual Marcos também não é discípulo de Jesus. Marcos, ele ouvia algumas pregações de Pedro, ele é praticamente um discípulo de Pedro, mas também andou também com São Paulo, a qual também doutrinou Marcos. E Marcos, ele foi também escrevendo o seu Evangelho um pouco mais abreviado, diferente de Lucas, mas ele também relata essa parte a qual Jesus apareceu para os seus discípulos. Então o Evangelho, ele nos trata muito isso, de que Jesus, um pouco antes da sua crucificação, ele se reuniu com seus discípulos para fazer a última ceia. Então na última ceia você vê Jesus falar de muitas coisas. Jesus fala que ele precisa ir para que o Espírito Santo desça. Jesus fala das traições que vão acontecer. Jesus fala que Pedro vai trair ele. Então Jesus, ele joga tudo na mesa, um discurso ali com os discípulos sentem medo. Então Jesus vai para o Calvário, vai morrer e ressuscita aos 3 dias. Quando Jesus ressuscita, ele vai aparecendo aos seus discípulos ao longo de 40 dias. Ele aparece para Pedro, aparece para os discípulos de Emaús, porque eles ainda não creram que Jesus iria ressuscitar. Então quando eles estão reunidos em uma casa e Jesus volta de novo com eles, passa entre as paredes, entre as portas e se coloca no meio deles, Jesus fala: sejam batizados pelo Espírito Santo. Mas ainda não era aquilo que Jesus prometeu. Jesus, em uma das suas conversas, que nós vemos no Evangelho, se eu não me engano, semana passada, Jesus fala com seus discípulos assim: olha, eu falo vocês só isso por enquanto, porque vocês não estão ainda preparados para escutar outras coisas que eu tenho para revelar, porque é por meio do Espírito Santo que vocês vão conseguir compreender o que eu quero falar com vocês, o que eu quero de vocês realmente. Então quando Jesus, antes dele ir ao céu realmente, porque Jesus ele morre, aparece aos seus discípulos, ele sai novamente em cena, depois ele volta de novo, busca Pedro e os discípulos lá em João 21, no rio Tiberíades, no mar Tiberíades, busca Pedro, faz aquela encenação toda com Pedro, mas agora ele se coloca pela última vez no meio dos discípulos e dá aos discípulos a uma ordem. Qual é essa ordem? Ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho. Quando nós lemos isso que Jesus fala para os discípulos, como a nossa igreja católica, apostólica, romana, nós pegamos aquilo que os discípulos viveram, aquilo que foi mandado pelos discípulos também serve para nós. O catecismo da igreja católica fala que todo batizado tem um dever de ser missionário. Todo batizado tem um dever de apresentar Jesus para as pessoas. Se você é um batizado, se você realmente se dá como um católico, nós somos obrigados a levar a Jesus para outras pessoas. Mas como assim somos obrigados? É aquilo que Paulo fala, que ele prega por obrigação. Ou seja, quando você vê as pessoas se perdendo, você vê as pessoas andando pelo mundo da perdição, você sendo um católico batizado, nós temos por obrigação cumprir esse id. Qual seria esse id de cada um de nós? Uns têm um dom de pregar, outros têm um dom de cantar, outros têm um dom de tocar, outros têm um dom de dar conselhos. Ou seja, tem dom para todos nós, mas o que está nos limitando hoje é que nós somos muito fechados ainda a esse Espírito Santo que Deus nos deu. Por quê? Jesus aparece aos discípulos, ele fala: ó, eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito para vocês, para que vocês não fiquem órfãos. Ou seja, eu vou enviar um Espírito que vai dar a vocês intrepidez para que vocês possam curar, possam pregar, expulsar demônios. Vocês vão levantar muitas igrejas para mim, vocês vão levar muitas pessoas para o céu. Mas na cabeça dos discípulos naquela época, eles olhavam a sua limitação, olhavam a sua falta de estudo, a sua falta de estrutura. Eles não eram judeus, não tinham ensinamento judaico como os outros fariseus tinham, mas eles eram homens de coração aberto para o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando Jesus fala com ele: ó, quando eu for, o Espírito Santo descer sobre vós, vocês vão ganhar muitos dons serão derramados sobre as suas vidas. E quando Jesus se eleva ao céu,
São Lucas, ele relata aqui em Atos que os discípulos ficam olhando Jesus sumindo entre as nuvens. Dois homens de branco, ou seja, dois anjos, chegam para os discípulos e falam: ei, não é hora de ficar olhando para o céu, não é hora de ficar parado, estagnado, olhando o que aconteceu, é hora de se colocar em serviço para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eles começam a sair, eles começam a pregar. Depois ali vai acontecer o cenáculo, a qual eles são batizados pelo Espírito Santo. Então vai acontecer muitas manifestações do Espírito Santo. A palavra em Atos vai dizer que a sombra de Pedro curava. A sombra que Pedro passava, a pessoa que era leprosa, a pessoa que tinha ali, era um aleijado, algo do tipo, curava as pessoas, porque ele acreditou no que Jesus falou com ele. Pedro acreditou no que Jesus falou: ó, eu vou dar a vocês poderes de expulsar demônios, eu vou dar a vocês poderes de pregar a minha palavra, eu vou dar a vocês poderes de fazer missões por aí. Então eles acreditaram, o Espírito Santo veio sobre eles, e vindo sobre eles, eles começou a propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Apanharam muito, sofreram muito, muitos outros não quiseram escutar, mas nada parava aqueles homens, porque eram homens incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, se nós ficarmos aqui sentados, ouvindo a palavra, mas não colocar em prática o que Jesus está nos pedindo, o que Jesus está nos ensinando, nós vamos continuar olhando para dentro de nós, da nossa limitação, e falar: eu não consigo pregar, eu não consigo cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer uma intercessão, eu não sei dar nem conselhos para os outros, eu não sei fazer nada. Mas Jesus, ele não está preocupado com a sua limitação, ele não está preocupado se você vai dar conta ou não. O que Jesus hoje nos pede, quando pediu aos discípulos, ele falou: abra o teu coração, o meu Espírito vai se apossar de você. Não é você quem fala, não é você quem fala, não é você quem canta, não é você quem toca, é o meu Espírito Santo que vai fazer por você. Mas abra o coração para mim. Por que que ainda a manifestação do Espírito Santo não aconteceu na plenitude que era para acontecer? Por que que ainda o Espírito Santo, nós olhamos pessoas que têm dons carismáticos, nós olhamos pessoas que oram em línguas, nós olhamos pessoas que pregam, que cantam, que tocam o coração das pessoas, mas nós preferimos o quê? Ficar sentados esperando cair do céu? E não é assim que funciona. Não é bem assim. A partir da hora que você vai falar com Deus: Senhor, eu quero receber o teu Espírito Santo, Deus, ele não vai falar no seu ouvido, Deus vai querer ver a sua atitude. Então, a partir da hora que você se levantar e se colocar em caminho do nosso Senhor Jesus Cristo e falar: eu vou pregar no meu serviço, eu vou pregar dentro da minha casa. E quando eu falo de pregação, eu não falo de ministério. O que nós fazemos aqui é muito fácil, é muito fácil pregar na igreja. O difícil é a sua vida ser uma pregação feita. O difícil é o seu testemunho, as pessoas olhar você lá fora e falar: esse aí realmente é um cristão, esse aí realmente é um católico. Ou seja, o teu andar, o seu modo de vestir, o teu modo de falar, ele vai falar realmente quem você é nas mãos do nosso Senhor. Por que que as pessoas lá fora ainda insistem de não vir para a igreja? Não é porque a igreja é ruim, não é porque Deus, eles têm medo de Deus, é porque eles estão olhando o testemunho de nós lá fora, aquilo que nós fazemos lá fora descontradiz o que nós fazemos aqui dentro. Então a pessoa olhando a nossa vida, olhando o nosso modo de vestir, de falar, o que nós escutamos, ela vai falar: o que que eu vou fazer naquela igreja se a pessoa que está lá todo domingo não dá testemunho? A nossa vida, ela arrebata pessoas. A nosso testemunho, ele chama pessoas para vir para a igreja. Quando a gente fala em questão desse ID que Deus nos dá, que Jesus nos falou, nós estamos falando em questão de você chegar no seu serviço e falar: bom dia, Jesus te ama. É uma forma de pregar. Bom dia, Deus te ama, Deus tem um propósito para você. É você ver uma pessoa passando por um sofrimento, ou um casamento está em crise, é você levar uma palavra de ciência para aquele casamento. É você levar uma palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra. É você visitar um doente, é uma forma de pregar. Então nós vamos limitando o que Deus nos prometeu, nós vamos olhando para dentro de nós e falar: eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não consigo fazer isso. Mas os discípulos também tinham medo, os discípulos também eram incapazes, eram homens analfabetos, eram homens que sabiam pescar, eram homens que eram coletor de impostos, eram homens que eram a história da sociedade naquela época, mas eles acreditaram que Jesus falou com eles: eu enviarei o meu Espírito sobre vós.
E quando eles recebem o Espírito Santo, nós vemos claramente a conversão dos discípulos realmente. Nós vemos a conversão de Paulo. Paulo, quando tomava banho, a toalha que Paulo secava, eles pegavam a toalha e levavam para os doentes eram curados. Por causa da vida de Paulo, por causa do Espírito Santo que estava impregnado na vida destes discípulos. Então, todas as vezes que nós vamos pregando a palavra, acolhendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos por obrigação levar esse ID para as pessoas que estão precisando. Mas também tem outra questão, é quando Jesus fala: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Que condenação é essa? A condenação do inferno, a condenação de viver eternamente longe de Deus, a condenação de nunca mais sentir a presença de Deus. A nossa obrigação é o quê? É pregar a palavra, é levar Jesus às pessoas enquanto ainda há tempo, porque tem pessoas que vão acolher, tem pessoas que não têm forças para vir para a igreja. Então, quando você leva a palavra de Deus para a pessoa vai acolher o Evangelho, vai ser batizada, vai crer em nosso Senhor Jesus Cristo e ela vai ser salva. Mas se a pessoa negligenciar a palavra de Deus, se ela não crer, se ela não for batizada, infelizmente é o que Jesus está falando, será condenado. Nós também que estamos aqui, que somos batizados, quantos de nós somos batizados, mas não cremos realmente que Jesus Cristo nos pediu? Quantos de nós que somos batizados, mas não cremos realmente no que Jesus falou para os discípulos? Mal cremos na manifestação do Espírito Santo. Então, se a gente não crer na manifestação do Espírito Santo, no final dos tempos, Deus vai pedir as contas de cada um de nós e Ele vai perguntar para nós: o que você fez por mim lá na terra? Eu enviei o meu Espírito para você, eu enviei para você o Espírito que vai tirar de você a covardia, vai te dar coragem. Eu enviei para você o Espírito que vai tirar você sabedoria, mas você não quis acolher. E muita gente negligencia esse chamado de Deus. Por que estão negligenciando o chamado de Deus? Porque estão ocupados demais com as coisas que estão acontecendo no mundo. Uma das coisas, comunicações pela televisão. Não tem uma outra coisa para destruir família, como emissoras de hoje que existem. Não tem uma outra coisa, como que aconteceu semana passada, aquele show no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que foi uma pouca vergonha, um descaso para a família brasileira, principalmente contra o cristianismo, aonde uma mulher vai no palco e faz todo um ritual satânico, e quem assiste está trazendo para dentro da sua casa aquilo que aconteceu. Ou seja, meu casamento não está bom. Por quê? O que eu estou assistindo dentro da minha casa? Os meus filhos não estão bons. Por quê? O que eu estou assistindo dentro da minha casa? Infelizmente, o cristianismo está virando piada lá fora por nossa própria causa. Porque se a gente não falar, quem é que vai falar? Quem é que vai mostrar ao povo a verdade e vai levar o povo a ter essa compreensão de que nós precisamos negligenciar as coisas que estão lá fora, negligenciar as coisas que vêm entrando para dentro das nossas famílias? Até quando? E se nós continuarmos ocupados demais com as coisas que vêm acontecendo em volta ao mundo, ocupados assistindo coisas que não nos levam para o céu, no final dos tempos a condenação chega. A condenação vai chegar. Não adianta falar que só quem faz aqueles tipos de show que vai ser condenado. Não, quem aplaude também. Quem aplaude o erro está junto. Quem assiste está junto. Nós temos, irmãos, que abrir o nosso coração para o Espírito Santo, porque Jesus falou, é o Espírito da verdade. Então, quando eu estou com o Espírito Santo, Ele me mostra a verdade. Se eu estou ouvindo algo, o Espírito Santo na hora vai falar, está errado. Se eu estou ouvindo algo, o Espírito Santo vai falar comigo, está errado. Então nós precisamos deste Espírito Santo para realmente viver o que o Evangelho nos pede, para realmente viver o que Jesus nos pede, esse ide. Como eu vou ser enviado se eu não vivo com Cristo? Como eu vou ser enviado se eu não sigo o que Cristo ensinou? Como eu vou pregar a palavra de Deus se eu negligencio toda a verdade o que o mundo vem me ensinando? Como eu vou pregar a palavra, mostrar para as pessoas que Deus existe, que Jesus existe, que o Espírito Santo existe, se eu ainda aplaudo as coisas que estão lá fora? A pessoa vai apontar o dedo para você e falar, quem é você para falar de Deus comigo? Que nós não podemos chegar nesse ponto. Que nós, a partir de hoje, se nós somos essas pessoas que estamos negligenciando a palavra de Deus com as coisas que vem acontecendo pelas emissoras, pedimos perdão a Deus, confessemos os nossos pecados,
abrimos nosso coração para o Espírito Santo, para que Ele possa descer sobre nós e nos convencer dos nossos pecados. Eu tenho certeza que Deus vai usar cada um de vocês neste momento. Deus conta com cada um de nós para o reino dos céus. Deus conta com você. Você teve a oportunidade de vir aqui hoje, muita gente não tem. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra e comungar o corpo de sangue de Cristo, mas muita gente não tem. Então, se você teve a oportunidade de estar aqui nessa igreja, ouvindo a palavra, leva a palavra às pessoas a quais vocês entrar em contato. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de alertar o mundo que Deus existe. Ainda dá tempo de alertar o mundo que existe alegria na santidade, que existe verdade no Evangelho, que o Deus que nós servimos não é um Deus morto, é um Deus vivo, a qual apareceu os discípulos e falou: ide ao mundo e pregar o meu Evangelho. São Francisco de Assis falava muito assim: prega o Evangelho a todo momento, se preciso for utilize de palavras, mas pregue com a sua vida, pregue com ações, pregue com gestos, pregue com palavras, pregue com um abraço, mas leve Jesus para as pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.